E aí eu vou falar da minha experiência, né? De como eu cheguei a ele, né? Porque é uma curiosidade que as pessoas têm. Eu nunca me esqueço, acho que foi lá em Cuiabá, uma senhorinha chegou para mim e falou: você, desde o Sudeste, desde o Rio de Janeiro, como é que você foi conhecer Pedro Casaldáliga? As pessoas assim se admiram, né, de uma jovem do Rio de Janeiro ter ido fazer uma biografia de Pedro Casaldáliga e procuram entender como que esse processo se deu. Bom, vamos lá. Em 2010, eu trabalhava para um site chamado Outras Palavras, que é um site que inicialmente era ligado ao Le Monde Diplomatique, atualmente é independente, e um site com um viés progressista e tal. Em 2010, teve uma decisão do STF de manter a lei de anistia do jeito que sempre esteve, né, com os torturadores impunes, né? E eu, como tenho um caso na família de um irmão da minha mãe que foi preso e torturado porque foi confundido com um guerrilheiro, né, um guerrilheiro do Araguaia. Você imagina, o meu tio estava entrando num cinema na Praça Sans Penha, né, e acharam que ele era um guerrilheiro lá do Araguaia, né? Então, além de tudo, a ditadura é burra, né? Meu tio realmente era muito parecido com esse cara. O cara com quem ele foi confundido era o João Carlos Raz, um médico da guerrilha do Araguaia, né? E aí meu tio ficou 5 dias sendo torturado no DOI-CODE da Barão de Mesquita, que hoje é o quartel do Exército, e nem perceberam que ele já tinha uma cicatriz na cabeça, porque ele já tinha sido atropelado na infância, ele era epilético, tinha 40 convulsões ao dia, né? E ficou sendo torturado ali porque achavam que ele era outra pessoa, né? E eu costumo dizer que a ditadura é justamente isso, né? É você prender primeiro para depois ir procurar saber qualquer coisa. E esse depois, de repente, a pessoa já está morta, já está desaparecida, né? A sorte do meu tio é que havia um tio dele, irmão da minha avó, que era grão-mestre da maçonaria e conseguiu mexer os pauzinhos lá no Exército para provar que não era a pessoa que estava sendo procurada e libertaram ele. Por ter essa história na família e ter crescido ouvindo essa história, eu falei para o editor do Outras Palavras que eu queria entender por que raios os torturadores permaneciam impunes. Então ele falou para mim: então faz uma série de entrevistas sobre a lei de anistia e a gente vai publicando aqui no nosso site. Isso em 2010. E aí eu fui. Como era uma questão de lei, inicialmente era uma questão de entendimento da lei de anistia, a primeira pessoa que entrevistei foi o doutor Hélio Pereira Bicudo, que depois viria a fazer umas coisas não muito interessantes na vida, né? Se envolveu aí com impeachment e tal, mas antes disso ele era uma lenda viva dos direitos humanos. Ele era uma pessoa respeitadíssima, o homem que prendeu o Fleury, né? E me recebeu muito bem na casa dele e tudo mais. Depois da entrevista com ele, eu fui procurar outras pessoas, fui fazendo uma série, né? Fui procurar pessoas de diversas áreas. Eu estudava numa faculdade, a Faixa, que eu tive a oportunidade de ter aula com o Cid Benjamin, que é vice-presidente atualmente da ABI, ex-guerrilheiro, e entrevistei ele também para a série. Tive a oportunidade de ter aula com Ivan Cavalcante Proença, que é conselheiro da ABI, né? E que era militar na época do golpe de 64 e foi um dos militares que disseram não, né? Então eu fui entrevistando diversas pessoas de diversas áreas e em determinado momento alguém falou para mim: você tem que ir atrás de gente da Igreja Católica, porque se você está fazendo uma série sobre a ditadura, a Igreja Católica teve uma participação importante na proteção de presos políticos e tal. E a primeira pessoa que me indicaram foi Dom Valdir Calheiros, bispo de Volta Redonda, né? Fui à Volta Redonda entrevistar Dom Valdir, comi um pão de queijo maravilhoso na casa dele. E Dom Valdir foi a primeira pessoa que me falou o nome de Dom Pedro Casaldáliga. Dom Valdir, na entrevista, contou que presos políticos tinham sido mandados lá de São Félix do Araguaia para Volta Redonda para que o Dom Valdir conseguisse que eles fossem para outros países, né? E aí o Dom Valdir falou: eles vieram lá da prelazia de Dom Pedro, ele não falou de São Félix do Araguaia, ele falou a prelazia de Dom Pedro Casaldáliga. E
aquilo para mim soou uma coisa muito distante, né? Eu tinha 27 anos, né? E eu estou no Rio de Janeiro, quer dizer, esse estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda, e o cara me fala lá da Prelazia de São Félix do Araguaia, onde é que é isso, né? Tudo bem, passou. Uns meses depois, isso foi em 2012, eu entrevistei Dom Valdir no início de 2012, ele morreu em 2013. E uns meses depois que eu entrevistei ele, lá para setembro de 2012, eu liguei para a Arquidiocese de São Paulo. Por que eu liguei para a Arquidiocese de São Paulo? Vocês devem desconfiar. Eu queria entrevistar Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Só que Dom Paulo Evaristo Arnes estava doente, estava com Alzheimer, e a pessoa que me atendeu lá, Padre Cido, falou a melhor coisa que ele poderia ter falado na vida dele. Falou, olha, se você está fazendo um trabalho sobre a Igreja Católica, e é também sobre a ditadura, Igreja Católica, ditadura, ditadura, Igreja Católica, vai atrás de Dom Pedro Casaldáliga. Padre Cido falou assim, de uma forma que não tinha como eu não ir. Eu falei, poxa, Padre Cido, mas é longe, né? É lá, né? Aí, mas ele insistiu e tal. E aí meu pai está sentado aqui, meu pai é testemunha. Eu cheguei em casa e falei, meu pai trabalha com turismo, mas trabalhava aqui no eixo Rio-São Paulo, Minas, né? Eu falei, pai, você sabe onde é São Félix do Araguaia? E aí eu peguei um mapa numa mesa assim parecida com essa, abri o mapa, São Félix do Araguaia. Achei São Félix do Araguaia lá no mapa. E fui, né? E no momento que eu fui, estava ocorrendo um conflito de terras entre os índios Chavante e poceiros, lá na região mais próxima já de onde mora o Pedro. E nós fomos barrados, nós porque meu pai foi comigo, meu pai botou mochila nas costas e foi comigo também. Nós fomos barrados na estrada, o ônibus foi barrado, e eu tive que descer, até fiz uma reportagem lá sobre o conflito de terras, né? Publiquei no meu site na época, aliás, faço propaganda, eu tenho um site chamado Quem Tem Medo da Democracia, quem quiser pode procurar, não está muito atualizado não, mas de vez em quando eu coloco alguma coisa lá. E eu encontrei nesse conflito um cara daqueles com um chapéu de gado na cabeça, né? Que ele me perguntou, e eu muito desavisada da vida, ele me perguntou, você vai para onde? Que a gente estava ali parado na estrada. E eu cheguei para um latifundiário, depois eu fui descobrir que o cara era um latifundiário, matador, inclusive. E eu cheguei para esse cara e falei, vou entrevistar Dom Pedro Casaldáliga. Para o inimigo, né? O inimigo, E ele me arrumou um carro para eu ir entrevistar o Pedro Casaldáliga. Por incrível, ele falou, esse bispo aí não vai para o céu, não. Ele falou. Mas eu vou te arrumar, eu vou te ajudar para você ir para lá. E me ajudou, arrumou um carro para eu ir para um ponto de ônibus lá próximo e pegar o ônibus e seguir viagem. E chegando lá na casa de Pedro, eu lembrei da fala do cara, o cara falou que ele não ia para o céu, né? Mas aí eu fiquei desconfiada de que aquela casa ali já era o céu, né? Porque é uma casa iluminada, uma coisa inexplicável, mesmo que você sente ali dentro. E eu costumo dizer, e é verdade, que esse livro foi feito porque foi a história de uma repórter que se apaixonou pelo entrevistado, né? Eu estava ali fazendo um trabalho jornalístico de matérias e de entrevistas que eu estava enviando lá para esse site, outras palavras, e de repente eu me deparei ali com uma figura fantástica, um homem que, como diz o Pedro Tierra, resume todos os conflitos, os dramas e as alegrias humanos. Um homem que... O Pedro Tierra fala isso, né? E aí eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa a mais, não posso ficar só nessa série de entrevistas. A série de entrevistas gerou um livro, que é o... Foram 26 entrevistas no total, essas entrevistas que eu estava fazendo. Gerou um livro chamado O Problema é Ter Medo do Medo, o que o medo da ditadura tem a dizer da democracia. Vocês encontram na estante virtual, assim, em sebo, por aí. E o Pedro, quando eu estava indo embora, aquela coisa do afeto, o Pedro colocou as mãos no meu ombro, né, como ele costumava fazer com todo mundo, e falou, nunca se esqueça das causas da vida. E eu vim embora, eu me lembro bem, dentro do ônibus, passei pela frente da casa dele, dentro do ônibus, imaginei que eu nunca mais ia voltar ali.
né? Mas que eu não iria esquecer das causas da vida. Fiquei com aquilo na cabeça, saiu o livro da ditadura, o livro com as 26 entrevistas, saiu em março de 2016, e eu decidi que iria fazer a biografia dele, né? Eu decidi que eu tinha que... inclusive o Silvio Tendler é um dos entrevistados do livro da ditadura. Quando eu entrevistei ele, ele falou uma coisa para mim que me chamou muito a atenção. Ele falou: Ana Helena, não existe revolução, ela não existe e ela não persiste, a revolução, se não houver quem a conte, se não houver contadores. E eu falei: bom, então eu vou fazer revolução contando a história de um revolucionário, né? Contando a história de Pedro Casaldáliga.